mais 5 minutinhos com os olhos fechados. Procurem continuar descansando. Certa vez eu ouvi Maharishi explicando sobre aquilo que permanece no inconsciente, né, naquela pessoa que vem meditando regularmente todos os dias. Sim, porque o que a gente vai fazendo é colocar luz no escuro. A gente vai colocando luz em áreas do inconsciente, que por ser inconsciente, são áreas que nós não tínhamos acesso. E isso nos prega um susto danado. É como se tivesse sujeira embaixo do tapete. Na hora que a gente move o tapete, a gente se assusta com o que tem ali embaixo, o resíduo de tantos anos. No caso da meditação, eu poderia até dizer o resíduo de tantas vidas. E isso certamente faz com que o indivíduo tenha reações completamente incoerentes e distantes da sua vontade, sem autocontrole. E Maharishi analisava isso de uma forma muito bonita, profunda, afirmando que o que vem na memória, né, naquela pessoa que medita regularmente, se aproxima da consciência cósmica, é somente aquilo que é necessário para o momento presente. É como se a pessoa criasse uma ruptura no tempo psicológico. Na verdade, não é como, é isso. Né? Quando nós transcendemos, quando nós experimentamos, né? No caso da MT, aquele intervalo entre o mantra e o pensamento, a atenção da pessoa, né? Ela submerge, ela se dissolve naquele valor de eternidade, naquele campo onde não há tempo, espaço e causação. O valor de grandeza é de tamanha ordem, e eu acho que muitos aí já experimentaram isso claramente, e quando a gente sai dali, muitas coisas que antes faziam sentido, parece que não se coadunam mais com a necessidade da gente de tentar discriminar aquilo, e tampouco se torna uma questão de aceitação. O que acontece é um distanciamento onde a gente é capaz de observar o problema de uma forma tão ampla que as soluções começam a surgir do nada. A inteligência criativa brota dessa perspectiva de silêncio infinito, né, daquilo que nós chamamos de inteligência pura. A inteligência pura e a inteligência contida no nível virtual. Toda ela está ali, só que ainda não se manifestou. Agora, quando você abre os olhos e sai da meditação, é como se aquilo se fixasse, é como se a tinta se fixasse no tecido. A cor daquela tinta fica fixada através da atividade no tecido da vida. A tinta experimentada durante a meditação, que é aquele valor de grandeza, pureza, ilimitação, aquele estado de alerta em repouso, aquilo brota e vai para a atividade. E quando a gente olha para o problema, parece que ele não tem mais o tamanho que tinha antes. Ele assusta menos. E hoje em dia, isso tem sido tão comumente, né, difundido, viver no agora, viver no presente. Certamente nós sabemos que o passado ele não deveria entrar o tempo todo, né, nas questões do dia a dia. O presente ele é tão vasto, né, e o passado é tão estreito, especialmente porque já se foi. Porque olhar por um buraco na parede, né, se você pode sair e olhar todo o céu? Não há sentido.
Existe muito mais poesia em ver a coisa na sua forma mais pura, mais simples, do que através das cores de marcas do passado. Sejam elas ruins ou boas, porque não necessariamente nos serão úteis no presente. Então Maharishi dizia que o que vem à mente é aquilo que é útil para aquele momento específico, né? O momento em que a gente está atuando, né? E não aquela quantidade de, vamos lá, vou usar essa palavra, de lixo, né? Que faz com que o indivíduo fique num looping, né? Voltando sempre, tentando voltar a um sentimento, a uma sensação, vamos lá, uma sensação boa, que já não pertence mais ao momento de vida atual que a pessoa está passando. Ou, na outra ponta, relembrando todas aquelas farpas que um dia arranharam tanto a gente, machucaram tanto, e que hoje em dia são inúteis para o nosso crescimento. Porque talvez seja necessário passar por situações muito semelhantes para que sentimentos de valor sejam aprimorados na vida, como compaixão, amizade, né? Então, o valor da consciência pura aplicado naquela pessoa que medita regularmente é um valor de liberdade, onde a pessoa não fica mais presa por aquele personagem que já não existe mais. Um breve exemplo. Algumas pessoas, eu acho que eu já contei isso. Uma época da minha vida, eu fui muito para o Oceano Índico, porque indo para a Índia, eu aproveitava, esticava um pouco mais, passava da Tailândia e ia na direção da Indonésia, né? Um lugar que é maravilhoso para pegar onda, para surfar. E eu achava que aquilo dali era a minha vida para sempre. Na Indonésia era tudo muito barato, eu podia ir com a família toda, né? Os hotéis em frente à praia eram $2,50. Na época da fita cassete. Eu acho que vocês não pegaram isso. E o que eu vivia lá era sensacional. Pegar onda, comer em restaurantes baratos, estar com a minha família, poder comprar coisas para vender no Brasil, o que sempre ajudava muito, né, nos custos da viagem. E aquilo para mim então se tornou uma meta. Todo ano ir para a Indonésia e ficar ali por um tempo, porque o que eu vivi logo no início foram situações maravilhosas. Porém, um belo dia, depois de muitos anos, já perto de 2000, né, isso começou na década de 80, e lá perto de 2000, uma vez na praia, fazendo massagem, né? As balinesas vinham e faziam massagem. Eu percebi que eu estava deprimido. Eu pensei assim, como uma pessoa fica deprimida num lugar desse? É impossível. E aí eu comecei a me dar conta que eu precisava cumprir determinadas coisas no Brasil e que aquilo, por mais que me trouxesse no passado sentimentos muito agradáveis, de alegria, ligados em geral à excitação e à calma também, porque eu passava na Índia, já não era mais o meu momento de estar ali, não com tanta frequência, 2 vezes por ano, às vezes 2 meses no primeiro semestre, 2 meses no segundo. E eu comecei a me dar conta de algo interessante. Apesar de todas as coisas legais, na maioria das vezes legais, a maior parte que eu tinha vivenciado ali, não estava mais na época de permanecer ali. E aí deitado, né,
analisando isso passava pela minha cabeça, eu me dei conta de uma experiência que eu tive, de uma situação que eu passei dentro de um trem, voltando da faculdade na Piedade. Piedade é um bairro aqui no Rio, um bairro bem complicado, onde tinha a Faculdade Gama Filho, onde eu fiz educação física. Eu me lembro que eu meditava muito na faculdade, porque tinha momentos livres, e meu tempo de meditação é muito longo durante o dia, então às vezes eu uso brechas durante o dia para meditar, como eu faço aqui com vocês, é uma brecha para mim. E o tempo é muito longo, isso aqui é só um pequeno período. E eu me dei conta que dentro do trem aconteceu uma situação que eu nunca tinha vivido, pelo menos não ali dentro de um trem, que é muito barulho, uma situação que é desagradável, muita venda de produtos, e ali passam uns trombadinhas que são estranhos, isso é Rio de Janeiro. E eu acostumado ali com a beira-mar, com tanta liberdade, ali era um ambiente sufocante, calor, 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 e eu fazia tudo para não pegar o trem. Bom, um belo dia dentro do trem, eu não sei por que motivos, em pé, segurando no corrimão, me deu um estalo por dentro e eu senti uma felicidade tão grande, ligada à calma. Não é felicidade pertinente à excitação. Eu tive uma experiência como se fosse um êxtase espiritual ali dentro do trem. Eu falei, impossível, ninguém pode ter um êxtase desses dentro de um trem na Piedade. Só um maluco pode sentir isso, porque não é uma coisa normal. Mas deitado em Bali naquele dia, eu me dei conta que havia uma felicidade tão grande dentro do trem, que me deu vontade até de beijar as pessoas, as senhoras que estavam ali, tinha muita gente humilde. E por que eu estava ali em Bali, deitado debaixo de um coqueiro, sendo massageado por uma balinesa, super gentil, extremamente profissional, e estava me sentindo deprimido. E aí eu me dei conta, a fila anda, as coisas mudam. Não adianta você querer reeditar o passado. Não adianta você achar que o que foi bom ontem para você, necessariamente será bom hoje. Porque as coisas mudam. Quando a felicidade ela é depositada naquilo que é relativo, no campo externo da vida, ela não pode permanecer por muito tempo estável, a não ser que você se recrie, como um casamento. Às vezes você está com uma pessoa há muitos anos do seu lado, você começa a ficar estressado por coisas da vida e começa a ficar ranzinza, e esse seu estresse começa a te fazer olhar para os defeitos da pessoa. Isso é péssimo porque estraga qualquer relação. Agora, quando você medita com a pessoa que você ama, não, é como se você conseguisse enxergar nela uma pessoa diferente a cada dia. Não me levem a mal, mas é como se você tivesse casado, no meu caso, com uma mulher diferente a cada dia. Então isso é fantástico. É fantástico porque você percebe nuances da pessoa que você não tinha percebido antes. É como se você tivesse criado uma ruptura no tempo da tua cabeça, não tem mais o tempo passado. O que tem é algo absolutamente, criativamente novo, que não havia sido experimentado há 1 hora atrás. Então isso faz com que você, parafraseando aqui, um grande diretor de cinema, é como se você não deixasse o velho entrar. E dessa forma, você consegue não só se recriar a cada dia, mas consegue viver valores novos sem ficar lastreado excessivamente pelo passado. Você consegue desmontar o passado na tua cabeça, na tua memória. Tanto aquilo que foi ruim, quanto aquilo que foi bom. Porque outras coisas boas estão surgindo. E coisas que foram ruins
no passado, hoje, podem até gerar alguma alegria. Tudo isso se dá através dessa atração, né, que a mente tem em direção à felicidade, né, ao ser, que é o valor mais natural, é o estado mais simples de funcionamento da mente. O que a gente precisa fazer é só soltar o freio de mão do ego, do intelecto, e aí o mergulho acontece, né? Aquilo que existe no silêncio, ele também existe na ação. É só você conseguir trazer o efeito da meditação para o lado de fora, né? É como Maharishi diz, é como a seiva que está em todas as partes da flor. Ela é incolor, mas ela cria o verde, né? Cria o rosa, cria o marrom do espinho, cria um marrom mais escuro ainda do caule, né? Quando nós meditamos, nós vamos na direção da seiva, né? E depois nós localizamos essa pequena gota de seiva, né? Que é o silêncio, esse silêncio dinâmico e criativo, que se transformou, né, em toda a planta, que se transformou naquela atividade que você está desempenhando naquele momento. Você consegue identificar aquele valor profundamente dentro da atividade. A nossa percepção da seiva na vida se torna mais constante e natural. Se a pessoa não medita, né, o que acontece? Ela tenta imaginar isso que eu estou dizendo. É a coisa do pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Não, está tudo bem. E não é isso que eu estou falando, né? Isso não incorpora essa realidade mais profunda. Quando é no nível do intelecto, ela não é holística, né? Ela não, a percepção, não existe a percepção do eterno. Existe só um pensamento positivo, que de todo não é ruim, mas não vai conseguir mudar teu estado de espírito. A coisa toda é como, né, como a gente acabou de conversar. Você pega o pano, joga no tecido, que nem processo de tingimento e embale. Você joga no tecido, o tecido na tinta, né, com água quente, depois você bota o tecido para secar no sol. E você repete essa operação uma infinidade de vezes. E aí o que acontece? De repente a tinta fica fixada no tecido e ela não sai mais, né? Nós infundimos o absoluto, né, nas fases relativas da vida. Isso não é imaginário, não é forçado, não é algo dogmático, né? Manifesto e imanifesto, né, eles se aproximam. Essa realidade profunda, que é o silêncio, começa a ser experimentado dentro do barulho da atividade, em forma de ordem, coerência, harmonia, equilíbrio, criatividade, né? Qualquer outra forma de tentar fazer isso não é tão abrangente, porque ela não se dá a partir da perspectiva do ser, né? Vocês sabem o que é o Dharma? O Dharma é a roda da vida, é aquilo para o qual nós fomos destinados. É como se cada um de nós, né, como se cada pessoa tivesse um propósito, né? Existe um Dharma profundo, que é crescer espiritualmente, e um Dharma superficial, né, que é lidar com um mundo que é relativo, trabalho, esposa, filhos, né, família, que mais? Política, relacionamento social, esporte, né? Cada pessoa tem o seu caminho, porém o que nós temos que fazer principalmente é tentar colocar o Dharma individual em consonância com o Dharma cósmico, né? Incorporar esse valor absoluto da vida dentro das fases que são relativas da vida. A incorporação do absoluto, né, na vida individual, a incorporação da inteligência universal nas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, né, e comprar alimento no supermercado e levar um filho ao colégio. A gente deve sempre manter essa ligação
da individualidade com o valor infinito da vida. Quando isso acontece, a vida começa a correr para um outro patamar. Não tem saída por fora. Um beijo. Jai Gurudev.